galera, com vocês mais um vídeo do Macaco Mecânico. Como vocês podem ver aí pelo título, o vídeo de hoje é sobre uma das HQs mais aclamadas da década de 80 e 90, Watchmen. Vinhetinha... Macaco Fios presents... Macaco Mecânico. The Macaco Fios present Macaco Mecânico. Watchmen, pra quem não sabe, é uma HQ escrita pelo Alan Moore. Ela foi publicada entre 1985 e 1986. Pra mim começar a me aprofundar na história e dar uma sinopse, a gente precisa entender primeiro o conceito e a época em que ela foi escrita. Ela foi escrita entre o meio e o final da Segunda Guerra Fria. Então, presentes na trama vão estar bastante traços, como por exemplo, o medo da população das armas nucleares e coisas assim. Agora que eu já expliquei a época em que ela se passa, eu posso me aprofundar mais na história. Vou fazer uma sinopse meio básica e depois eu vou me aprofundar no que eu acho que realmente faz a história valer a pena de ser lida, que são os personagens. A história se passa em um mundo onde os heróis mascarados se tornaram uma coisa comum, tanto que o governo criou uma lei que proíbe as atividades de vigilante que não são autorizados. A história se inicia com a morte de um desses ex-vigilantes, que é o comediante. A história se desenrola com a investigação da morte dele por parte de um outro ex-herói, que é o Rorschach. A história é narrada principalmente por meio de anotações no diário. Anotações no diário feito por esse Rorschach. Vai ser o que vai introduzir as cenas de cada capítulo. Cada capítulo começa com uma anotação no diário, falando tudo aquilo que ele tá passando. Com o avançar da história, nós somos introduzidos a uma teoria da conspiração sobre quem tá mandando matar os heróis, se realmente estão mandando matar os heróis e o que podemos fazer para impedir isso. Em paralelo à história principal, nós somos apresentados a história de um jornaleiro e de um moleque que todo dia ia na mesma banca e lia o mesmo quadrinho de piratas até o final. Ele fazia isso toda vez porque ele não conseguia compreender o que o final gostaria de dizer. Acontecem várias situações em frente a essa banca. É nesse momento que são passadas as tensões que os cidadãos estão sofrendo por causa da guerra, do medo das armas nucleares. O legal dessa história também, como a história foi escrita entre o finalzinho da década de 80 e o comecinho da década de 90, a homossexualidade não é vista com olhos tão preconceituosos como era vista décadas atrás. Então, tem várias situações com um casal lésbico em frente a essa mesma banca de jornal. Agora que eu já fiz um breve resumo na história, eu vou me aprofundar mais nos personagens. Eu vou começar primeiro com o primeiro personagem introduzido na trama, que, como eu já citei antes, é o Rorschach. Bom, o Rorschach, ele é tido por todos como louco e paranoico. Com o desenrolar da história, nós vemos o motivo do porquê ele era tão paranoico. Desde pequeno, ele teve uma infância sofrida. Ele nunca soube de verdade quem era seu pai e sua mãe era uma prostituta, que muitas vezes atendia seus clientes ali na frente dele. Uma vez, ela o espancou quando viu que ele estava espiando. Mais pra frente na escola, ele foi atormentado por bullies. Num desses casos, ele espancou um até ele ficar inconsciente e enfiou uma lapiseira no olho do outro, deixando ele parcialmente cego. E desde pequeno ele já vem apresentando esses traços meio psicopatas. A sua moral como vigilante era não deixar os vilões... Vilões ou vilãos? Vilões? Porque não é cidadãos, é cidadãos. Então, mas é vilões. Vilões? Não sei. Acho que é vilões. Cidadãos é escroto também, mas é cidadãos. Era não deixar os vilões saírem vivos pra poder cometer os atos novamente. Ele começou a adotar essa atitude quando uma vez ele estava pesquisando o caso de uma jovem que tinha sido sequestrada. Quando ele achou o cativeiro, o sequestrador já tinha matado ela, tinha dado a carne dela pros cachorros dele e incinerado os ossos. Então ele matou os cachorros do cara, prendeu o cara por uma mão, uma algema, e deixou o gás vazando. E também deixou uma serra pro cara cortar a mão. Só que nisso que o cara tentou cortar a mão, ele passa a serra na corrente. A faísca gera a explosão que destrói a casa inteira. Nisso, o Rorschach percebe que ele não ficou chateado com isso. Ele sentiu um certo prazer. Então ele começou a fazer isso com todos os vilões que ele pegava. Vou falar sobre o ex-parceiro dele, que é o Coruja.